Ora viva, caros patriotas. No vídeo de hoje vamos mostrar, infelizmente, mais um caso de extrema violência em Portugal. Neste caso, uma situação que aconteceu em Alvor. Um grupo de homens munidos de facas fez um ajuste de contas com o advogado dessa vila, pelo que os moradores residentes da zona dizem é que essa malta foi lá toda em grupo e fez então o encontro inesperado com, esse, com esse advogado e a violência escalou de tal forma que ele foi agredido com paus e várias facadas na barriga. Um dos moradores, ou um dos comerciantes lá da zona, nesse caso do estabelecimento de móveis, agarrou nele e levou-o depois para o hospital já no estado bastante grave. Portanto, ele e depois quem provocou essas agressões, ou as várias pessoas, fugiram então, dispersaram, mas foram depois mais tarde apanhados ou apanhado pela GNR, que rapidamente cercou toda a vila com vários grupos de intervenção. Portanto, houve pessoas que presenciaram tudo. O que eles relatam é que a polícia, neste caso a GNR, começou logo de imediato para ações para apanhar a pessoa que provocou isto. Mas o que nós sabemos é que isto são coisas que estão a acontecer devido às políticas dos nossos partidos, que pura e simplesmente não têm mãos na criminalidade. Deixaram as fronteiras abertas, as pessoas entraram em todas as formas, fizeram com que as casas escalassem os preços que nós estamos a ver. As pessoas não têm condições de sobrevivência e, quando estão desesperadas, fazem estes atos de violência extrema. Portanto, desde os assaltos, desde de ajuste de contas, quando veem que não foram bem atendidos da melhor forma que eles pensavam que poderiam ser. Portanto, as pessoas acham-se no direito de fazer ajuste de contas quando algo não lhes corre da melhor forma. Nós não sabemos ainda o que é que levou a este ajuste de contas, não sabemos bem o que é que aconteceu para as pessoas desesperarem de tal forma a que fizessem isto, porque isto foi tipo uma tentativa, pode ser interpretado como uma tentativa de homicídio. Uh, esta pessoa é que estão a ter levado umas pauladas e umas facadas. Portanto, isto pode ser considerado como tentativa de homicídio. Vamos ver o que é que a justiça socialista tem a dizer sobre isto, porque nós sabemos que determinados grupos é-lhes permitido fazer tudo e nunca são presos. Portanto, nós não sabemos quem foram os autores, se são portugueses, se são imigrantes, se são... não sabemos nada. Por enquanto não sabemos nada. Vamos depois saber mais informação mais tarde, quando as pessoas começarem a falar. O que nós sabemos é que isto não é tolerável numa sociedade dita civilizada que nós deveríamos viver, mas infelizmente, depois de terem acabado com o CEF e terem aberto as fronteiras a toda a gente, é esta a palhaçada que nós vemos todos os dias. É pessoal a andarem com armas de guerra, é pessoal a andarem a fazer assaltos à luz do dia, e isto está a atingir níveis de violência muito preocupantes. Portanto, esta é a versão dos moradores que eu acabei de contar. Vamos então ouvir a versão da comunicação social, o que é que eles têm para dizer, mas desde já nós estamos bastante incrédulos e preocupados com o escalar da violência, das pessoas pensarem que podem fazer o que querem, porque, mais uma vez, eu digo, isto não se dá à paulada nem à facada, porque se querem andar à paulada, nós temos os pauliteiros de Miradela aqui, onde vocês podem se inscrever. Portanto, não é estar a fazer as coisas desta forma que as coisas se resolvem. Então vamos ouvir então o que é que a comunicação social tem a dizer sobre isto e já voltamos a falar. Então,
Jornal de Portugal, muito bom dia. Hoje apresenta juízo suspeito de ter esfaqueado um advogado. Temos agora a reportagem em direto a partir do Tribunal de Portimão. É lá que está o jornalista Bernardo Ferreira. Bernardo, muito bom dia. Este suspeito já chegou ao tribunal? Bom dia, este suspeito ainda não terá sido trazido aqui ao Tribunal de Portimão, onde deverá esta sexta-feira ser ouvido em sede de primeiro interrogatório judicial. O crime aconteceu ontem à tarde, pouco antes das 3 da tarde. Este advogado, o advogado Marco Sequeira, foi agredido no interior do próprio escritório na localidade de Alvor, aqui no concelho de Portimão. Ele foi golpeado com uma faca na região abdominal, foi depois transportado numa viatura particular para o hospital local, para o hospital aqui de Portimão, com ferimentos graves, mas sem correr perigo de vida. Ainda durante a tarde, cerca de meia hora depois, a GNR deteve este suspeito de 37 anos, estava ainda nas imediações do local do crime e, como dissemos, será então trazido hoje aqui ao Tribunal de Portimão para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial para ficar a conhecer as medidas de coação. Esta é uma situação que configura a tentativa de homicídio. Aconteceu ontem à tarde no interior do escritório do próprio advogado que foi agredido, Marco Sequeira. Ele que foi então vítima de um golpe de faca na sequência de um desentendimento, foi ferido na região abdominal, foi transportado para o hospital numa viatura particular, onde chegou com ferimentos graves, mas sem correr perigo de vida. A GNR fez desde logo diligências e conseguiu capturar o suspeito pouco tempo depois, cerca de meia hora depois, ele que será então trazido esta sexta-feira aqui ao Tribunal de Portimão. Pronto, caros patriotas, foi o vídeo de hoje, onde mostramos mais um caso de extrema violência. Nós ficamos bastante preocupados com este tipo de situações. É que vemos que todas as pessoas agora se acham do direito de andar ao paulado e à facada. Porquê? Porque veem que a justiça não funciona, veem que não são presos. E por outro lado, veem que os casos de justiça se arrastam durante anos. Não sabemos o que é que aconteceu aqui nesta situação, se foi o caso de é que eles não se viram representados pela Justiça e quiseram tomar medidas pelas próprias mãos, nós não sabemos, mas o que nós sabemos é que a Justiça não funciona. E não deixa de ser irónico, o representante da Justiça, neste caso o advogado, tenha comido ações pela ineficiência desta justiça, porque o que vai acontecer é que ele vai ficar com as mazelas para toda a vida, e esta pessoa que provocou isto vai ser possivelmente impune, porque nós vemos que eles fazem o que querem e vêm cá para fora. Portanto, é para vocês verem que as vítimas simplesmente ficam com as mazelas e quem provoca as coisas fica sempre impune. Agora vamos ver o que é que vai acontecer. Portanto, há que simplesmente repudiar estas ações de violência, porque as coisas não são assim. Mas desde que abriram as fronteiras, isto escapou totalmente. Antes só tínhamos alguns casos isolados, daquela malta dos favoritos do sistema, por assim dizer. Mas o que é certo é que agora entraram mais favoritos do sistema. Deixaram entrar toda a gente. E agora é isto que a gente está aqui a ver. E isto mal, infelizmente, isto mal começou, porque o que eu acho é que isto vai escalar dia após dia e vamos ter que andar todos protegidos aí na rua. E vai ser uma guerra civil porque nós não temos justiça que nos defenda, nós não temos polícia que nos defenda, nós não temos nada. Eles veem isso e acham-se no direito de fazer justiça pelas próprias mãos. Isto é totalmente inaceitável numa sociedade que deveria ser uma sociedade civilizada, mas se estamos a importar o terceiro mundo para Portugal, não vamos esperar que eles se comportem quando vêm para aqui. Eles, então, se nós até
já estamos a anular a nossa cultura e a nossa identidade em prol dos que vêm cá, dos que vêm para cá, acham que eles se vão se adaptar e deixar de andar com facas e paus aí na rua. Claro que não. Eles vão fazer exatamente o que faziam nos outros países. Até a cultura de alguns povos que vêm para cá andar com facas em plena rua, à mostra, facas e espadas. Portanto, vejam bem se isto, onde é que isto se admite. Mas como é religioso, como faz parte da religião deles, estes políticos estão a permitir isso. Portanto, isto é totalmente uma palhaçada. E pronto, caros patriotas, foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não deixem então de fazer a partilha, deixar o vosso like. E, muito importante, coloquem os vossos comentários para que a gente consiga saber a vossa opinião. E se sabem de outros casos parecidos, para que a gente possa comentar também sobre isso e conseguimos chegar a mais pessoas. E um bem-aja, caros patriotas, que seja apaulado ou não, Portugal ainda é nosso.